Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Super Jovem Podcast. Eu tenho certeza que através do bate-papo hoje aqui a sua vida vai ser muito edificada. Antes eu já quero te pedir, caso você ainda não seja inscrita aqui no nosso canal, vai lá embaixo, clica no botão de se inscrever, faça parte dessa família, faça parte desse canal e eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito edificada através de cada novo conteúdo que sair aqui, tá bom? Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, ele que é um querido amigo, irmão nosso. Estou aqui com o ministro de louvor, o cantor Yuri Monteiro. Meu Deus, que honra! Pode ser, gente, que alegria estar aqui nesse lindo podcast que nasceu no coração de Deus. Agradecer a Deus pela vida do Lucas, que é um amigão que o Senhor nos proporcionou. Ter sua amizade, meu amigo, é uma satisfação muito grande, viu? Obrigado pelo convite. Amém, amém. Digo mesmo. Pra gente é uma honra, um prazer receber você aqui. Eu tenho certeza que através desse bate-papo aqui, muitas pessoas vão ser tocadas pelo poder de Deus. Que alegria. Você que está nos assistindo, se sinta privilegiado, porque esse conteúdo aqui é um conteúdo que saiu do coração de Deus para alcançar a sua vida, alcançar a sua família. Então já aproveita, já compartilha com todo mundo, porque vai ser muito forte. Amém. É isso aí, gente. Compartilha, viu? Compartilha, manda no Insta, manda no WhatsApp, manda para todo mundo aí. Vamos lá para o nosso bate-papo? Eita, vamos lá. Coisa boa. Você vai contar hoje aqui, você vai contar sua ficha corrida. Eita, coisa boa. Que resposta. Sua história desde o começo, desde sua história de vida. Eu quero que você comece contando, como eu sempre peço aos convidados aqui, começar da infância, de sua história, de sua caminhada. Vamos começar por aí. Quem é o Yuri Monteiro? Lucas, eu sou, na verdade, suspeito a falar, né? Quando a gente começa a falar de nós mesmos é um pouco difícil. Mas eu nasci, na verdade, de um útero impossível de gerar. Quando a minha mãe descobriu a gravidez, ela descobriu também um câncer no útero. Ela, muito nova, 20 anos de idade. Meu Deus. E nesse trajeto difícil, essa dificuldade toda. Você foi o primeiro filho? É um filho? Primeiro filho. Entendi. E aí minha mãe, ela sabendo daquela situação, ela ficou de início desacreditada, porque os médicos falavam que era um caso muito impossível de continuar. Mas Deus colocou a mão, me blindou, me guardou, a gestação continuou. E aquele cuidado de mãe, né? Ela, em vez de todo o tratamento que ela tinha que fazer, ela renunciou para que a gestação continuasse. E eu nasci para contrariar a opinião da medicina, que dizia que iria dar ruim. Mas os dias foram passando. Quando eu tinha 1 ano de idade, meu primeiro aniversário foi aqui em Salvador, porque minha mãe já estava fazendo tratamento. Nós morávamos no interior da Bahia, numa cidadezinha pequena chamada Cansanção. Inclusive, se tiver alguém nos assistindo de lá, um forte abraço, que Deus abençoe vocês. E é uma cidadezinha tão distante, e ela veio fazer o tratamento aqui, por ser capital, e o meu primeiro aniversário foi aqui. Mas ela estava tão debilitada já, Lucas, que para até tirar uma foto comigo no meu primeiro aniversário, ela teve que me colocar em cima de um banco, porque ela já estava muito debilitada, muito fraca. E é uma foto que eu tenho e guardo hoje, para qualquer lugar que eu vou, eu guardo na minha Bíblia, porque foi um marco muito grande, porque 15 dias depois, minha mãe faleceu. E eu confesso que, na minha adolescência, eu enfrentei uma das piores crises de toda a minha vida, porque me passava por aqueles questionamentos. Sim. Senhor, por que o Senhor tirou a minha mãe? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Eu me recordo muito bem de um dia que eu estava chegando do colégio, Dia das Mães, e eu estava muito triste, porque, mais uma vez, eu via os meus colegas com as mães ali. Eu tinha minha avó, que é uma guerreira, que me abraçou, que me acolheu. Eu louvo muito a Deus pela vida da minha avó, sempre esteve comigo. Mas eu sentia falta de ter a minha mãe como os meus colegas. Eu sempre via aquela mentalidade de adolescente. Eu cheguei no meu quarto. Era algo meio natural para a idade, né? Você vê os outros ali vivendo aquilo. E até eu caí a ficha que eu não tinha realmente a minha mãe por perto. Eu me lembro que por muitas vezes eu me deparava com questionamentos internos. Eu falava, será que estão falando a verdade para mim? A ficha ainda não tinha caído.
E eu me deparava com situações, às vezes eu estava na rua e me perguntando, será que aquela é minha mãe? Então, Nossa. não caía a ficha. Era difícil acreditar. Que eu via meus colegas tendo ali as mães no lado, acompanhando o Dia das Mães, e eu não tinha a minha. Até que um dia eu entrei no meu quarto, chorando, revoltado e mais uma vez questionando, quando de repente eu senti a presença do Espírito Santo visitando aquele ambiente e o Senhor marcando a minha vida naquele ambiente, me dizendo, filho, o que eu fiz você pode até não entender, mas a minha vontade continua sendo boa, perfeita e agradável. Glória a Deus. Quem sabe você não entende hoje a situação, o que aconteceu, mas o controle não sai da palma das mãos do nosso Deus. E às vezes no momento da tribulação é normal do ser humano questionar, né? É normal do ser humano se perguntar, mas Deus naquele momento marcou a minha vida e me mostrou que Ele tinha algo maior através de mim e através do testemunho de história que Ele estava gerando em mim, né? Amém. E ali Deus começou a me direcionar, começou a revelar a mim o meu ministério. A minha família... Então você Sim. nasceu, você já foi evangélico desde sempre? Então, Né? Como foi essa fase aí da adolescência? essa parte da minha conversão, quando eu conto, muita gente se questiona e fica meio assim, porque na verdade a minha família materna, meus avós maternos, meu avô é pastor, minha avó é dirigente de círculo de oração, e é uma base, um alicerce muito grande na nossa família. Sim. Mas eu fui criado pela minha família paterna. Meu pai, até hoje, infelizmente, ainda não é cristão. Minha avó, inclusive, era católica fervorosa. Me levava para catequese, aquele negócio todo, né? Sei. Mas aí, quando eu tinha 9 anos, meus avós maternos voltaram de São Paulo. Eles moravam em São Paulo, voltaram. E aí começaram a me inserir um pouquinho mais na igreja evangélica. Foi ali que eu comecei a me interessar mais, gostar mais. Até que um dia eu já estava tão congregando, já estava tão assíduo na igreja evangélica, que eu já começava a cantar. Tem uma tia que é levita também. Isso com que idade? Eu tinha 10 anos, mais ou menos. E aí eu já estava cantando em algumas igrejas ali da minha região, né, do interior. Até era que um convidado, dia recebia era convites? convidado já. Com 10 anos. Mas até então não tinha tomado aquela decisão de ir à frente, de dizer que eu queria verdadeiramente a Cristo. E aí eu lembro, Lucas, que eu cheguei a receber uma agenda um dia, eu tinha 10 anos ainda, em uma cidade vizinha. E aí a gente foi para essa cidade vizinha, quando chegou lá, o pastor começou a pregar e a falar aquilo tudo, dizendo que filho de crente não era crente, que todo mundo precisa ter esse impacto, né, pessoal com Cristo, essa intimidade com Cristo. E eu fui convidado para cantar e o cantor da festa foi lá e aceitou Jesus. Não foi fácil, não. Aí o pastor, inclusive, falando, gente, o cantor da festa está aceitando a Jesus aqui. Mas foi um encontro que eu tive com Deus. Deus marcou ali minha trajetória. E aí o pregador, o pastor, justamente foi até mim e falou, olha, filho de crente não é crente. É necessário ter esse encontro com Jesus, né? E então, naquele momento, fui lá na frente, aceitei a Cristo, porque eu sabia que era algo particular. Se você precisava ter o seu encontro com Deus. Eu queria só pegar um gancho nisso para falar algo que, recentemente, eu até ministrando em uma reunião com jovens, falava justamente sobre isso. Uau. Eu lembro de, por exemplo, Jacó. Sim. Jacó, a Bíblia fala que Jacó, quando ele sai ali da casa dos pais e ele... Na primeira noite que ele passa ali, né, que ele dorme, coloca a cabeça em uma pedra, a Bíblia diz que ele tem um sonho. E naquele sonho, Deus se apresenta para ele dizendo, eu sou o Deus de teus pais. Uau. Só que Jacó acorda daquele sonho. Sim. E ele fala algo que eu acho muito interessante. Ele fala assim, Senhor, se o Senhor for comigo e tal, o Senhor será o meu Deus. Ou seja, é como Jacó falando para Deus naquele momento, eu não quero que o Senhor seja apenas o Deus dos meus pais, quero que o Senhor seja o meu Deus. Sim. Eu quero ter minha comunhão, o meu relacionamento com o Senhor. E naquele momento você entendeu isso. Eu entendi isso. E Jacó, ele teve uma transformação de história, né, através daquele encontro que ele teve com Deus. Deus revelou para ele o início de uma escada, o término da escada, ou seja, uma trajetória, né, que ele estava ali revelando a Jacó.
o nome de Jacó foi transformado, a história de Jacó foi transformada. Então, a gente entende que a partir do momento que nós temos um encontro com Deus, a nossa trajetória é mudada, a nossa rota é mudada. Então, a gente não pode se basear na rota dos nossos pais, do encontro que os nossos pais tiveram com Deus. Nós precisamos, sim, buscar e entender que Deus tem uma chamada específica, um propósito específico. Sim, interessante que você estava ali num ambiente de igreja, cantando na igreja. E os meus avós, né, meu avô é pastor, né, ele já tem uma trajetória, né, e quem sabe eu podia muito bem, meu avô já é pastor, ele já vivenciou uma trajetória. Eu não preciso estar aqui aceitando Jesus de novo. Sabe? Eu não preciso, ele já tem um legado, mas ele tem um legado. Eu preciso criar o meu legado. Eu tenho uma responsabilidade, uma chamada dentro de mim. Sabe? É um peso que eu preciso seguir todos os dias à vontade de Deus. Então, você que está assistindo aí agora, quem sabe você é filho, filha de alguém que está na igreja, numa realidade, quem sabe já inserido, mas quem sabe você está dizendo, não, eu não preciso desse compromisso. E Deus está te chamando para perto hoje. Jesus está te dizendo, olha, está na hora de aceitar também o teu chamado, a tua responsabilidade, o teu propósito de vida, porque eu tenho algo forte a revelar a você. Amém. Isso mesmo. Eu conheço muita gente que, Yuri, fala assim, sabe como? Mas a minha mãe ora por mim, o meu pai ora por mim. Tá vendo aí? Quantas vezes... A gente sai na rua, né, para levar a palavra, para evangelizar. E quantas vezes já ouvi essa frase? Mas minha mãe está indo para a igreja. Eu não vou, não. O pessoal fala assim, eu não vou, não. Mas minha mãe vai lá por mim, alguém vai por mim, ora por mim. Eu sempre falo o seguinte, eu sempre bato nessa tecla com jovens, porque é a verdade. Eu sempre falo o seguinte, amém. A oração da tua mãe, do teu pai, de alguém pode te abençoar. Pode trazer uma proteção, um livramento, como eu já vi acontecer inúmeras vezes, mas existe algo que a oração do teu pai e da tua mãe não vai poder trazer, que é a tua salvação, é a tua comunhão com Deus, isso é algo pessoal. Né? E muitas vezes existe na nossa geração jovens, às vezes, que vivem, como você viveu aquela fase ali, né, dos 10 aos 13 anos, mais ou menos, de estar num ambiente de igreja, de viver ali o superficial, mas... Teve um encontro com a igreja, teve um encontro com as pessoas da igreja, teve um encontro, às vezes, até com algum cargo, alguma função, mas não teve esse verdadeiro encontro com Deus. Mas só quando a pessoa, o jovem, ele tem esse verdadeiro encontro com Deus, é que ele entende ali, de fato, né, o chamado é revelado, a vontade de Deus, de fato, ali para ele fica mais claro, tudo passa a fazer mais sentido, como eu tenho certeza que passou a fazer mais sentido para você. O homem, por exemplo, que estava no tanque de Bethesda, tem tantos anos, meu irmão, tantos anos. E como às vezes a gente encontra tantas pessoas já dentro do convívio cristão, dentro da igreja há tantos anos, procurando ser curado, procurando ser tratado, mas na verdade está procurando no foco errado. Meu Deus. Né? Às vezes congrega todos os dias, está vindo os cultos todos os domingos, mas não tem um encontro real, verdadeiro com Cristo. Verdade. Então, a nossa experiência não tem que ser apenas com pessoas, não é apenas vir à igreja ou assistir a algumas lives, mas você precisa entender que Jesus ele tem algo lindo a revelar à sua vida, o propósito dele é muito maior do que você pode imaginar. E é só orando, é só buscando a ele que você vai encontrar, né? Amém, Isso amém, é lindo demais. Como é bom falar de Deus, das coisas de Deus. Isso né? É lindo demais. E me fala como foi. Vocês, então, já tinham percebido, ali fica claro que já tinham percebido o talento. Sim. Né? O talento para cantar. Não é à toa que você tão novo já começaram a levar nos lugares para cantar. Mas, mais do que cantar, o ministério. Quando então começa ali o ministério mesmo de levar através do louvor a Deus, a palavra, o evangelho. Isso foi incrível, Lucas, porque, na verdade, como eu morava no interior, era tudo muito difícil, né? Sim. Essa questão até de você sair para fora, para você, né, levar. Mas era incrível, porque quando eu cantava na minha igreja, eu tinha aquele propósito ali de sempre estar cultuando na minha igreja, e eu pensava que não ia sair dali. Mas alguns pastores que iam visitar, alguns irmãos que estavam ali em algumas festividades sempre me viam cantar e aí começava a fazer convites para visitar outras congregações. Até que chegou o tempo da internet, né? E aí a gente tem que fazer a nossa parte, né? Sim. A gente tem que, quando Deus tem uma chamada na nossa vida, é importante que a gente reconheça primeiro
esse tópico é muito importante, que a gente reconheça a chamada e aceite a chamada de Deus na nossa vida. E segundo, que a gente busque fontes e meios de levar essa semente, de produzir, de fazer crescer. Sim, sim. Então, na internet, Deus ele me deu um viés que foi começar realmente a fazer lives, produzir, postar vídeos, porque não é apenas crescer, sabe, o seu nome, sim, mas principalmente fazer o nome do Senhor ser reconhecido e vidas sejam alcançadas para a glória do nome dele, né? E no meio disso, nesse propósito que eu entendi de vida, eu entendi que o meu propósito era abençoar vidas. Então, fazendo isso, Deus começou a fazer na minha vida coisas assim que eu ficava sem entender até. Porque Deus ele sempre vai muito além daquilo que a gente pensa ou imagina. E aí eu comecei a fazer lives, comecei a produzir. Alguns vídeos deram certo. Aí isso estando lá no interior ainda. Ainda no interior. E aí eu me lembro que nisso aí Deus começou a fazer as coisas acontecerem, né? Hoje, graças a Deus, Deus ele tem levado o nosso nome já em alguns lugares, estados, e eu em tudo vejo a mão do Senhor, porque um menino lá da roça, do interior, e é Deus quem vai fazendo... Alguém que, segundo a medicina, você falou, e eu acho importante a gente voltar a falar isso, porque é algo muito forte. Alguém que, segundo os médicos, a medicina, né, aos olhos humanos, talvez nem era para estar aqui. Exatamente. Né, como é um trecho daquela canção, nem era para você nem estar aqui. Nem era para eu estar aqui, não. Né, mas a última palavra vem de Deus. Não, em cada aspecto da nossa vida, nós podemos contemplar a mão do Senhor. E quem sabe você está dizendo, você que está assistindo, está dizendo, olha, eu nem sei qual é o meu propósito de vida. Eu encontro tantos jovens, tantos adolescentes, Lucas, diariamente eu recebo mensagem no meu Instagram dizendo, olha, Yuri, eu não sei qual é o meu propósito de vida. Eu não sei por que eu ainda existo. E quem sabe você não está vivendo, você está existindo. Porque você não entendeu ainda o peso da chamada que Deus tem a revelar através de você e em você. Mas entenda uma coisa, Deus ele tem algo sobrenatural a realizar na sua vida. E a maior coisa ainda é o que ele tem a realizar através de você, para alcançar vidas para a glória do nome dele. Então, busque em Jesus o seu propósito de vida. Busque na presença dele aquilo que ele tem a revelar a você. E você vai viver uma vida perfeita, agradável, cheia da presença de Deus, seguindo a vontade dele para a sua vida. Isso amém. Maravilhoso. Quando nós entendemos, tudo acontece, né? Amém. Isso amém. É maravilhoso, amigão. Você fala isso, de jovens te procurando, né? E nós vivemos hoje, né? Nós somos jovens, estamos aqui fazendo um podcast super jovem, e nós vivemos numa geração que, infelizmente, né, disse de ser a geração hoje, infelizmente, mais depressiva, mais ansiosa. Sim. Né? São tantas as mais palavras em relação à nossa geração, né? E, infelizmente, nós vemos que, de fato, muitos jovens têm sido acometidos por tudo isso. Né? Jovens que, infelizmente, têm vivido uma vida sem sentido, uma vida sem razão, sem propósito. Como alguns perguntam para você, não sei nem por que ainda estou vivo, não sei nem por que estou existindo. É verdade. Mas só que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos. Né? Eu tenho um salmo que eu tenho para mim como salmo da minha vida, é o Salmo 139. Uau. E Davi, naquele salmo, ele fala algo que eu sempre, que estou evangelizando, eu sempre gosto de citar esse salmo justamente para pessoas que, num momento, se abrem, se expressam, tá passando por algo assim, pessoas, às vezes, com pensamento de suicídio. Quantos jovens, às vezes, chegam, né, até nós, né, para poder falar, de pensar em tirar a própria vida. E esse salmo, Davi, ele fala algo que eu acho muito lindo. E ele nos faz entender que ninguém veio ao mundo à toa, mas veio com um propósito. Quando o Davi ele fala assim, antes de eu nascer, ainda no ventre da minha mãe, eu ainda era uma substância informe. E o Senhor já me conhecia, e todos os meus dias estavam escritos no teu livro. Glória a Deus. Ou seja, é aquela famosa frase que talvez você já ouviu alguém dizer para você, Deus tem um plano na sua vida. Antes de você nascer, os teus dias já estavam escritos por Deus. Você não está aqui à toa, você não está aqui por acaso, você não nasceu apenas para sofrer, mas Deus ele tem algo muito especial preparado para você. Assim como Deus fez na nossa vida, né? Como Deus fez na vida do Yuri que está aqui,
os médicos disseram que não tinha probabilidade de nascer, mas a última palavra veio de Deus. E assim como Deus tem cumprido o propósito na tua vida, eu tenho certeza que assim também tem na vida de cada pessoa, cada jovem que está nos assistindo aqui. Né? Isso é lindo. Eu admiro muito o seu ministério, né? Eu vejo recentemente, algumas vezes, eu parei, vi alguns vídeos ali, vi, né, você sendo usado por Deus para ministrar na vida de outras pessoas. Amém. E eu creio que, apesar de tudo isso que pessoas têm falado sobre a nossa geração, eu acredito que Deus ele também tem levantado no meio da nossa geração jovens, homens, mulheres de Deus, assim ousadia, como você, né? Com ousadia para levar a palavra, para viver o chamado e alcançar vidas. Sim. Diariamente, Lucas, assim que eu abro uma live, Deus ele começa a me mostrar jovens, pessoas, principalmente adolescentes. Às vezes eu chego em lugares, agendas. Recentemente eu mesmo estava numa conferência e após isso um retiro. E nos 2 eventos eu percebi que assim que chamava os jovens à frente, que falava algo sobre suicídio, tantos jovens ali se derramando e falando que estavam com esse pensamento. E Satanás tem operado de uma forma assim terrível, alcançando jovens e adolescentes de 10, 9 anos. Você fica assim, meu Deus do céu, está começando a vida agora e o inimigo já está colocando esses pensamentos, dizendo que não tem razão para existir, dizendo que não vale a pena. Jovens se mutilando, se cortando, porque estão dizendo que não tem sentido e fazendo aquilo vai tirar a dor. E é tudo artimeios e coisas que o inimigo tem colocado na mente para ceifar a nossa geração. Sim. E eu repreendo toda a autoridade que foi dada, porque Deus ele tem algo sobrenatural a revelar na sua vida através de você. E se você está com esses pensamentos, primeiro, ore, dobre seus joelhos e peça ajuda, porque o céu tem algo sobrenatural a realizar em você e através de você. Então eu vejo muitos jovens pensando essas coisas e o inimigo se apoderando dessas situações. Mas nós precisamos manter os nossos olhos fixos no alto. E eu creio que Jesus está levantando uma geração forte. Como é o tema, né, desse podcast. Você é um super jovem, um jovem escolhido pelo Senhor, com força, porque nós, jovens, temos sim a força para alcançar muitas vidas para a glória do Senhor Jesus. Amém. Nós não vamos parar, né? Não vamos. Vamos em frente, em nome glória de Jesus. A Deus. E hoje eu vejo que você, né, a gente estava até conversando antes aqui de começar, a agenda tem crescido. Graças a Deus. A agenda tem crescido, né? Na verdade, parando para pensar, rapaz, a sua agenda já foi cheia desde sempre. Você falou que com 10 anos já eram bastante convites. É verdade. Mas assim, a proporção, né? Sim. A proporção é como a gente estava conversando antes. Às vezes a gente pede tanto por aquilo. Às vezes a gente crê tanto no propósito de Deus. E às vezes a gente fala, rapaz, eu preciso orar mais. A gente começa a orar, precisa buscar mais a Deus, pedindo que aquilo aconteça. E quando chega, às vezes nós, atarefados demais, cheios de coisas demais, começamos a pedir, Senhor, alivia um pouquinho, está difícil, está cansado. E não é assim. Se você pediu, é a responsabilidade que você tem agora nas costas. Você precisa assumir o seu propósito. Isso mesmo. Né? Então, hoje, graças a Deus, Deus tem aberto portas, tem nos levado em outros lugares. Eu vejo isso apenas como uma tarefa a mais de serviço ao reino dos céus, né? Porque nós não somos nada. A gente precisa entender isso. Eu não sou nada, eu não posso nada, mas é o Senhor quem pode, é Ele quem faz, é Ele quem leva. E isso é bom, ser conduzido pelo Espírito Santo, né? Porque é a chamada que Ele tem e é o propósito. Eu amo isso, Lucas. Eu amo fazer missões, eu amo falar do amor de Cristo. E eu não me imagino estar em outro lugar. Teve, inclusive, um antigo relacionamento que eu tive, e eu nem entro muito nesse âmbito, mas foi um dos tópicos que me fez renunciar, porque eram visões distintas. E eu vejo hoje muitos jovens entrando em relacionamentos e em situações difíceis. Mas é interessante você falar sobre isso. É importante tocar nesse assunto, porque quando você entra num relacionamento, quando você está ali namorando, conhecendo alguém, você tem que entender o propósito que aquela pessoa tem.
E eu me deparei com essa situação. A pessoa chegou até mim e falou assim, ó, você sabe que quando nós casarmos, você vai ter que parar de cantar, né? Eu falei, não, de forma nenhuma. Como assim? Não tem como. Não tem como, porque esse é o meu propósito. Eu posso estar fazendo direito, eu posso estar fazendo qualquer outro curso, eu posso trabalhar em qualquer outra área, mas o meu foco principal é o chamado de Deus na minha vida, é aquilo que Ele depositou em mim. Porque é mais que um trabalho, é um chamado. É um chamado, entendeu? É um eu chamado. posso estar advogado, eu posso estar, sabe, em qualquer outra área, mas eu sou aquilo que Deus me chamou para fazer. Amém. Então, hoje eu vejo muitos jovens, às vezes, se atrapalhando Sim. em relacionamentos. Sim. Ali na emoção, Sim. tô conhecendo uma pessoa tão linda, tão bonitinha, mas Deus tem sempre um propósito maior. Você não pode se embaraçar com coisas minúsculas que o mundo às vezes te oferece, porque Deus tem infinitamente mais preparado para você. Deus tem uma chamada, Deus tem uma família, Deus tem um propósito extraordinário a realizar. Sim, sim. É muito importante, sim, você falar sobre isso, porque, de fato, é uma das coisas, principalmente nós que vivemos no contexto de igreja já desde novos, nós sabemos bem. Tá? Eu tive amigos, com certeza você também teve pessoas próximas a você, que, infelizmente, acabaram se perdendo justamente por conta disso. Sim. Né? Porque a pessoa é jovem, tem aquela carência e tudo mais, e muitas vezes a pessoa... O jovem, ele acaba se deixando levar pelo coração. Pelo coração. E a palavra diz que o coração é enganoso. Exato. Mas o coração é enganoso. E quantas pessoas acabam se enganando, deixando se enganar pelo próprio coração, acaba não ouvindo a voz de Deus, mas ouvindo a voz dos seus sentimentos. Ouvindo a voz das suas emoções, que vão gritar, que vão querer, o desejo, a carne, vai pedir. Mas é nesse momento que o jovem ele precisa escolher se ele vai fazer a vontade da carne, vai seguir os desejos do coração, ou se ele vai fazer aquilo que ele sabe que é a vontade de Deus. Exato. Né? E você, então, viveu essa renúncia também. E como? Né? Renúncia é algo que, hoje em dia, para o jovem, muitas escasso, vezes, né? Tá bem difícil. é algo... É bem difícil. Principalmente porque o mundo diariamente nos convida. E quando você é guiado pelos seus prazeres, por aquilo que você está, sabe, ali naquele momento, está querendo tanto, e é normal, eu sei que o inimigo ele age dessa forma, mas você não pode ser guiado pelos seus prazeres, você não pode ser guiado pelas emoções da sua carne, aquilo que aflora, porque Deus ele tem infinitamente mais a realizar, e às vezes você está ali só imaginando aquilo ali, e Deus está dizendo, não filho, não é isso aqui, sabe? Vale a pena renunciar, vale a pena abrir mão, porque o propósito é maior. Você não pode ser guiado pelos seus prazeres, até porque quem é guiado pelos prazeres não tem uma liberdade, é liberdade que o mundo fala que tem, né? Mas nós não entendemos que quando você é guiado só pelos seus prazeres, você está preso, você está aprisionado, é como se você estivesse dentro de uma gaiola, sabe? Diariamente aquilo ali está te convidando. E Deus está te dizendo, olha, sai da gaiola, eu estou te chamando para fora, estou te chamando para algo extraordinário que tá por vir, sabe? Então eu vejo muitos jovens hoje, infelizmente, se perdendo, jovens, adultos, pessoas que estão aprisionadas nisso. E Deus está te dizendo, sai da gaiola, eu quero te libertar verdadeiramente através da minha palavra, através daquilo que eu tenho a revelar, através... Né, amém. É como, falando disso, eu lembro de uma passagem. Jesus no deserto. Olha aí. E Satanás ele vem com as tentações. Né? E é exatamente o que acontece. Grandes, né? E o diabo, interessante que naquele primeiro momento que Satanás tenta Jesus, ele tenta o Senhor Jesus naquele momento, justamente naquela necessidade que ele tinha naquele momento. Naquele momento a Bíblia fala que ele jejuou 40 dias e 40 noites, né? E teve fome. E quando Jesus teve fome, naquele momento foi justamente o momento que Satanás se aproximou e falou para ele assim, você não é o filho de Deus? Então transforma essa pedra em pão. É como Satanás muitas vezes hoje chega para o jovem e fala, mas você não é livre, você tem que curtir a vida. Você tem que aproveitar. É a mesma coisa. Você tem que ser feliz. Exatamente. Né? Mas só que assim como Jesus naquele momento falou para ele, ó diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É uma falsa liberdade, né? É uma falsa felicidade. Por exemplo, tem essa canção que todo mundo está cantando muito agora, que é justamente da mulher samaritana, né? Quando Jesus tem um encontro verdadeiramente com ela ali, naquele contexto, e ela estava ali buscando apenas água. Mas Jesus ele não estava falando de água, Jesus estava falando da felicidade dela.
E quando Jesus ele tem um encontro com ela e fala, olha, você já teve vários homens, você já buscou em várias fontes, né? Você já buscou a sua felicidade em outros contextos e você até hoje está inclusive com um homem que não é teu. Então, olha que forte isso aqui. Muito Às vezes nós forte. estamos buscando a nossa felicidade em pessoas. Meu Deus. Às vezes a gente está buscando nossa felicidade em outros prazeres, em outras fontes. E Jesus está dizendo, olha, eu sou a água viva. Busque em mim aquilo que você está precisando. Busque em mim aquilo que você está tão, necessitando e buscando em outras realidades, em outras pessoas. Jesus está dizendo, eu sou a fonte inesgotável. Busque em mim a felicidade, que só em mim você vai encontrar a felicidade perfeita e agradável. Amém. Isso é lindo. Glória a Deus. Não, falar de Jesus é algo que se deixar a gente levaria horas. Não tem como não. Aqui falando sobre ele, porque é maravilhoso, né? Isso é muito bom. E Yuri, me diz, como é para você hoje, com essa agenda cheia, como é conciliar entre agenda, afazeres, né, coisas e ainda vida devocional, a vida com Deus, como é para você? Então, Lucas, hoje, graças a Deus, eu já consigo mais conciliar. Eu confesso que no início, assim que eu cheguei, inclusive, a Salvador, conhecendo uma nova realidade, uma nova cidade, correria, contexto de faculdade, eu me deparei com várias situações difíceis, né? Inclusive, é aí que o inimigo também já se depara com essas situações para trazer ansiedade, para trazer a dúvida, né? Sim. Talvez longe da família, pensamentos. Mas, no meio de tudo isso, Deus ele foi me estruturando, né? Hoje, graças a Deus, eu já consigo ter mais um pensamento. Teve alguma fase assim de Marta? Meu Deus do céu. De estar corre, faz, acontece e sem perceber, negligenciando a comunhão. Negligenciando. E é normal, assim, é do ser humano, infelizmente. Principalmente quando você está num contexto de correria, né, a sua rotina. Muitas vezes nós acabamos negligenciando aquilo que é essencial na nossa vida, que é a nossa comunhão com Deus. Quando você não se alimenta da palavra de Deus, quando você não busca Ele em oração, quando você não mantém esses dois pilares importantíssimos, a sua fé é abalada. Sim. Você começa a se entristecer. É o feijão com arroz do crente. Feijão e arroz. Você não consegue. Você passa um dia, meu irmão, sem se alimentar direito, você começa já a ter reações do seu corpo. É isso mesmo. Então, quando você também não se alimenta espiritualmente, sua fé é abalada, o inimigo começa a ter mais abertura para agir na sua vida. Eu me deparei com essas situações. Mas Deus ele me levantou de novo, me deu uma nova rota. Graças a Deus, hoje eu já consigo encaixar melhor as coisas, né? Eu priorizo mais as agendas final de semana, né? Durante a semana sempre tem a questão de trabalho também. Tento encaixar também as lives, que é algo importantíssimo. Sempre que eu paro um pouquinho, às vezes eu já começo a me cobrar, porque eu sei também que há um propósito e vidas são alcançadas através disso. Eu vejo isso como um instrumento que Deus separou, né, para alcançar vidas, e eu não posso negligenciar. Mas a nossa comunhão com Deus, aquilo que, é essencial, é todos os dias. Sim. A gente não pode renunciar, a gente não pode abrir mão da nossa prioridade, que é Cristo, sabe? Sim. Então, você pode estar na correria, pode estar fazendo o que fizer, e agora eu coloquei um compromisso comigo. Independente do lugar onde eu esteja, eu coloquei isso pelo menos com um propósito na minha rotina, que é orar 3 vezes ao dia. Então, eu posso estar na rua, posso estar em reunião com qualquer pessoa, mas a minha prioridade tem que ser Cristo. Então, você que está, quem sabe, aí perdido na sua rotina, não abra mão de colocar Deus como prioridade na sua vida. Quando você coloca Deus como prioridade, ao acordar, a primeira coisa que você tem que fazer é falar com teu pai. Tem um livro, inclusive, que eu estava lendo recentemente, que é o Bom Dia Espírito Santo. Todo mundo, acredito que já teve esse contato com esse livro. E é extraordinário. Quando você tem esse contato com o Espírito Santo, é maravilhoso. Sim. Você começa a ter um contato diário com ele, você começa a ter necessidade de sempre estar cada vez mais perto do Espírito Santo. E o imitar, o andar, né? Isso é magnífico. Então, acrescente Cristo em tudo que você fizer. Todos os seus planos serão bem-sucedidos. Amém. Gente, estamos chegando aqui, caminhando. Muita coisa. Estamos caminhando para o final desse episódio. Mas antes não posso deixar de pedir para você. Eu estou recebendo aqui um ministro de louvor, Deus. um cantor.
Então eu tenho certeza que o pessoal está querendo ouvir, o pessoal que já te segue, já acompanha, que está vendo hoje pela primeira vez também, Glória quer ver, né? Você ser usado por Deus nesse momento para dar uma palhinha pra gente, louvar a Deus aqui junto com a gente. Amém. Eu acho que tem uma canção que tá totalmente, tem tudo a ver com o que a gente falou sobre propósito, sobre os planos do Senhor. Eu quero profetizar agora que os planos do Senhor na sua vida não serão frustrados. A palavra do Senhor declara que bem sei eu que tudo pode, se nenhum dos seus planos serão frustrados. E eu quero profetizar isso sobre sua vida. Se você estiver aí, agora nos assistindo, adora o Senhor conosco. Eu quero profetizar. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão. Receba isso. Não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar e a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Deus abençoe. Glória a Deus. Isso é lindo. Que bênção, amém. Os planos do Senhor não serão frustrados. Receba essa palavra. Amém, em nome amém. de Jesus. Eu creio nisso, meu amigo. Antes de nós encerrarmos, eu quero que você também deixe aqui para o pessoal que não te segue ainda, não te acompanha, as suas redes sociais, seu canal, sua página do Instagram. Fala aí suas redes sociais, para o pessoal seguir você lá. Que ainda não me segue, me acompanha lá. É Yuri Monteiro, com Y, tá no início. yurimonteiro.of, de oficial, .of. Me segue lá, me acompanha, eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. E desde já, quero agradecer a Deus por sua vida, Lucas, pela vida da nossa pastora. Que Deus continue abençoando poderosamente também a vida do Bispo Bruno. Todo esse ministério que nasceu no coração de Deus. É um prazer imenso estar com vocês. E a minha oração é que Deus continue abençoando, fazendo prosperar, avançar cada vez mais, porque essa obra não é do homem, essa obra é de Cristo e é Cristo que está sendo ministrado a vários corações. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Amém, viu? Amém, amém, meu amigo. Eu tenho aqui algumas perguntinhas de bate pronto para você me responder. Manda. Eu quero que você me diga seu personagem bíblico favorito. Jesus. Amém, Mas fora amém. ele, eu admiro muito a história e trajetória de Davi. Davi, que é um homem seguro no coração de Deus. Coincidentemente, é o meu personagem bíblico favorito também. Mas eu tenho muitos tópicos assim da vida de Davi que me chamam muita atenção e aplico também na minha vida. Sim. Principalmente ele sempre se arrepender, né? Sim. E sempre ter esse coração sincero diante de Deus. Sim. Aquela oração do Salmo 51, meu Deus. Exatamente, muito forte. Muito forte. E diariamente nós vivenciamos essas crises e sempre temos que estar renunciando nos pés de Cristo, entendendo o propósito maior que Ele tem na nossa vida. Né? Amém, amém. Uma passagem bíblica marcante para você. Eita, passagem bíblica marcante. Eu acho que essa que eu recitei é muito forte, né? Bem sei eu que tudo pode, nenhum dos seus planos serão frustrados. Jó. É muito forte. Amém, amém. Um sonho. Um sonho? Eu acho que o meu sonho maior é conhecer a Cristo, claro, mas aqui na Terra ainda constituir a minha família. Esse é o meu maior foco. E também continuar levando a mensagem de Cristo, alcançando vidas para a glória do nome do Senhor. Amém, amém. E por último, eu quero te pedir que você deixe um recado para os jovens, para essa geração que está nos assistindo aqui, nos acompanhando. Deixa um recado de Deus. Pode deixar. Você que é jovem, você que é adolescente, você que é jovem de 0 a 100 anos, eu quero te dizer uma coisa muito importante. Não renuncie a tua vida com Deus. É importantíssimo que você entenda
que Deus ele tem algo surpreendente, algo lindo a revelar na sua vida. E quem sabe você está se deparando com algumas situações que estão te afastando um pouquinho da presença de Deus. Mas vale a pena renunciar, vale a pena se afastar daquilo que está te afastando de Cristo, porque eu tenho convicção e certeza que Deus tem um propósito lindo para realizar na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você continue firme na rocha que é Cristo. Amém, amém, amém. Gente, então é isso aí. Chegamos aqui ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Eu quero mais uma vez te convidar, se você caso ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá embaixo, clique em se inscrever, clica no curtir, clica no compartilhar, manda para todo mundo que você conhece. Se você ouviu algo aqui nesse episódio que talvez você lembrou de alguém, manda lá para essa pessoa, quem sabe é uma semente que vai ser plantada e vai gerar fruto. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, tá bom? Foi um prazer estar com vocês aqui, foi um prazer estar com você aqui, meu amigo. Satisfação imensa. Muito abençoado, edificado através da sua vida, do seu testemunho, assim como eu tenho certeza que todo mundo. E é Amém. Isso, gente. Agora nós terminamos aqui dizendo uma frase. E aí? Eu não sei se você já conhece. Não, ainda não. Ainda não? Me ensina. Então vamos ensaiar para dizer o seguinte: nós somos felizes porque temos Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos dizer para aquela câmera lá. Vamos lá, 3, 2... Nós somos felizes porque temos Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, gente. Valeu. Deus abençoe. Tchau, tchau.